Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Os pães que Jesus usou no milagre da multiplicação foram feitos de que tipo de grãos? Alternativa A, milho. Alternativa B, cevada. Alternativa C, trigo. Alternativa D, centeio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, cevada. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. João capítulo 6 versículo 9 e 10. Pergunta 2. Qual dos personagens abaixo foi flecheiro? Alternativa A, Judá. Alternativa B, Jacó. Alternativa C, Ismael. Alternativa D, Isaque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ismael. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Gênesis capítulo 21 versículo 20. Pergunta 3. A Bíblia diz que Jacó tinha uma única filha. Como ela se chamava? Alternativa A, Diná. Alternativa B, Judite. Alternativa C, Zípora. Alternativa D, Eliseba. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Diná. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Gênesis capítulo 34 versículo 1. Pergunta 4. Qual dos reis abaixo era ruivo? Alternativa A, Ezequias. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Melquisedeque. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Davi. E, olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. 1 Samuel capítulo 17 versículo 42. Pergunta 5. Qual é o menor capítulo da Bíblia? Alternativa A, Salmo 117. Alternativa B, Provérbios capítulo 11. Alternativa C, Lamentações capítulo 12. Alternativa D, Provérbios capítulo 23. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 117. Pergunta 6. Além do rei Salomão, que outro rei também foi autor do livro de Provérbios? Alternativa A, Asaf. Alternativa B, Davi. Alternativa C, Lemuel. Alternativa D, Ezequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Lemuel. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Provérbios capítulo 31 versículo 1. Pergunta 7. Quem morreu e teve o corpo disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Arão. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, Moisés. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Judas capítulo 1 versículo 9. Pergunta 8. Qual dos filhos de Davi ficou com a cabeça presa em uma árvore? Alternativa A, Absalão. Alternativa B, Urias. Alternativa C, Jonatas. Alternativa D, Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Absalão. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo, que estava debaixo dele, passou adiante. 2 Samuel capítulo 18 versículo 9. Pergunta 9. Em qual dia da criação Deus fez o sol, a lua e as estrelas? Alternativa A, terceiro dia. Alternativa B, sexto dia. Alternativa C, quarto dia. Alternativa D, segundo dia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, quarto dia. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis capítulo 1 versículo 16 e 19. Pergunta 10. Qual era uma das características de Esaú? Alternativa A, alto. Alternativa B, gordo. Alternativa C, calvo. Alternativa D, peludo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, peludo. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: "Eis que Esaú meu irmão é homem cabeludo, e eu homem liso." Gênesis capítulo 27 versículo 11. Pergunta 11. Qual foi a sexta praga que Deus lançou sobre o Egito? Alternativa A, morte dos primogênitos. Alternativa B, feridas na pele. Alternativa C, gafanhotos. Alternativa D, piolhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, feridas na pele. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: "Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito." Êxodo capítulo 9 versículo 8 e 9. Pergunta 12. Além de perder sua força, o que mais Sansão perdeu? Alternativa A, seu olfato. Alternativa B, seu paladar. Alternativa C, sua audição. Alternativa D, sua visão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, sua visão. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Juízes capítulo 16 versículo 21. Pergunta 13. Qual milagre realizado por Pedro converteu os habitantes de 2 cidades? Alternativa A, multiplicação de pães. Alternativa B, ressurreição de uma menina. Alternativa C, cura de um paralítico. Alternativa D, cura de um cego. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, cura de um paralítico.
E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e fez a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos capítulo 9 versículo 33 ao 35. Pergunta 14. Por ouvir um relato, que homem de Deus arrancou os cabelos e fios de sua barba? Alternativa A, Esdras. Alternativa B, Neemias. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Esdras. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Esdras capítulo 9 versículo 3. Pergunta 15. A quem Paulo chamou de companheiro de lutas? Alternativa A, Silas. Alternativa B, Filemon. Alternativa C, Arquipo. Alternativa D, Timóteo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Arquipo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Filemon capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 16. Qual era o segundo nome do profeta Daniel? Alternativa A, Beltesazar. Alternativa B, Sadraque. Alternativa C, Azarias. Alternativa D, Belsazar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Beltesazar. Respondeu o rei, e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel capítulo 2 versículo 26. Pergunta 17. Por que Rubem, o filho mais velho de Jacó, perdeu a sua primogenitura? Alternativa A, ofendeu sua mãe. Alternativa B, roubou os irmãos. Alternativa C, desonrou o leito do pai. Alternativa D, blasfemou contra Deus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, desonra o leito do pai. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado, na genealogia da primogenitura. 1 Crônicas capítulo 5 versículo 1. Pergunta 18. Que parente adotou Esther como filha? Alternativa A, seu primo. Alternativa B, seu avô. Alternativa C, seu sobrinho. Alternativa D, seu irmão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, seu primo. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esther capítulo 2 versículo 7. Pergunta 19. Quem foi a primeira pessoa a encontrar o homem ferido na parábola do bom samaritano? Alternativa A, levita. Alternativa B, juiz. Alternativa C, profeta. Alternativa D, sacerdote. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, sacerdote. E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto.
E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. Lucas capítulo 10 versículo 30 e 31. Pergunta 20. Qual dos homens abaixo foi executado na forca que ele havia preparado para seu inimigo? Alternativa A, Balaque. Alternativa B, Naamã. Alternativa C, Amã. Alternativa D, Balaão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Amã. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ester capítulo 7 versículo 10. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.